o diálogo nacional terá um sentido ainda mais significativo se cada um de nós, santomenses, nesta sala, fora dela ou na diáspora, fizer um exame de consciência sobre a sua contribuição para o desenvolvimento deste país. Caros compatriotas, dizia Martin Luther King, eu tenho um sonho. Permitam-me acrescentar as palavras desse vulto da história universal da libertação dos povos negros, as palavras do poeta da língua portuguesa, António Gedeão, na sua pedra filosofal, ao escrever que o sonho comanda a vida, porque é também por um sonho que estamos aqui. Um sonho de um São Tomé e Príncipe livre, independente, desenvolvido, moderno e, sobretudo, sem pobreza e miséria. Um país assente em valores de cidadania, civismo, liberdade, democracia e tolerância. E porque não há liberdade na miséria e na pobreza, é preciso estarmos juntos, no mesmo lado da canoa, contra o subdesenvolvimento, como sabiamente escreveu a nossa saudosa Alda Espírito Santo. Caros compatriotas, ao iniciarmos este diálogo, que é de todos e para todos, hoje aqui, neste edifício emblemático da nossa história como país independente, quero começar por agradecer a vossa presença neste agradecimento, incluir também todas as entidades, organizações e pessoas que com seu apoio e trabalho contribuíram para a organização deste evento. No âmbito da preparação do Diálogo Nacional, percorri todos os distritos do país, bem como a região autónoma do Príncipe. Permitam-me que sublinhe a este propósito e desde já o empenhamento do poder local e regional, cujo papel foi fundamental na realização dos encontros distritais e regionais. Ao longo de mais de 2 semanas, pude constatar um elevado grau de participação das pessoas que quiseram livremente dar o seu contributo sobre o futuro do país. Com um comportamento exemplar de cidadania e civismo que quero enaltecer, cidadãos de todas as regiões disseram presente numa lição de cultura democrática e participativa que não pode deixar ninguém indiferente, sobretudo aqueles que, através do seu voto, os representam nos órgãos de soberania. A adesão popular que pude verificar ao longo desta jornada de Cauê a Pagué permite com segurança retirar uma conclusão óbvia sobre a oportunidade deste diálogo nacional, demonstrando também que os cidadãos acreditam que em diálogo se constrói um futuro melhor. Quando nos reunimos para discutir abertamente aqui para discutir abertamente, olhos nos olhos, sem reservas e do coração aberto, para onde queremos ir e como lá chegar, permitam-me que vos faça um apelo simples. Um apelo ao sentido patriótico de cada um, porque o futuro de São Tomé e Príncipe exige de cada um de nós patriotismo para sair da situação a que se chegou e encontrar o caminho do progresso e do desenvolvimento. Exige de cada um de nós que saibamos dar as mãos pelo futuro do país,
porque o futuro deste país, que é o nosso, é, acima de tudo, o futuro de todos. Exige de cada um de nós um esforço suplementar para que, na diversidade das nossas ideias, encontremos a riqueza dos consensos necessários para implementar as reformas que o país carece para avançar rumo à modernidade e não ficar eternamente a marcar passo. Exige de cada um de nós que saibamos ultrapassar interesses pessoais, políticos, partidários, econômicos, religiosos ou de outra qualquer espécie em nome de um destino coletivo comum. Esse destino coletivo comum exige união, e é essa união o cimento que tem faltado para construir solidamente um país que, estou certo, todos queremos mais justo e mais desenvolvido. Estou seguro que a união de todos os santomenses à volta de um destino de prosperidade que chega a todos é a chave do sucesso de Santo Tomé e Príncipe como nação. E certamente todos concordarão comigo que para unir é preciso dialogar. É também por isso que estamos aqui. Concidadãos, sempre que nos conseguimos entender através do diálogo, foi possível andar em frente. E é preciso saber retirar essa lição óbvia da nossa história. Somos demasiadamente pequenos para estarmos divididos. Quando o diálogo falha, o país estagna. O diálogo nacional não se realiza para impor nada a ninguém. A democracia representativa tem os seus mecanismos de formação de decisões baseadas na soberania popular expressa em eleições livres. É minha convicção que o diálogo e a participação direta e ativa dos cidadãos na vida do país fornece elementos muito enriquecedores para os decisores compreenderem e decidirem segundo critérios mais realistas e de acordo com as expectativas dos cidadãos. É também necessário dizer que o diálogo deve produzir resultados que possam ser implementados independentemente dos ciclos políticos que permitam estabelecer um modelo de desenvolvimento sustentável com uma identidade própria que lhe possibilite sobreviver à natural luta político-partidária que caracteriza qualquer regime democrático e que seja suficientemente mobilizador para todos, os que governam e os que são governados. A questão das conclusões, decisões, recomendações, ou como decidirem chamar-lhe, saídas deste magno encontro serem vinculativas, é uma falsa questão. O que está em causa no diálogo nacional é a obtenção de consensos, e os consensos só são possíveis através da adesão a esses entendimentos das pessoas, organizações ou partidos políticos. A força dos consensos obtidos e a sua implementação não reside no seu caráter jurídico, mas sim na vinculação voluntária de quem os subscreve. É isso que verdadeiramente está em cima da mesa neste diálogo nacional, que não se esgota nestes 4 dias de trabalho. Até porque o diálogo nacional, como disse alguém, e bem, em Cauê, deve ser permanente e não é feito, nem poderia ser feito num Estado de Direito, contra a Constituição, contra os partidos políticos ou contra ninguém. Estou profundamente convicto
que a obtenção de consensos é absolutamente necessária para que o país saia do marasmo em que se encontra rumo ao desenvolvimento e que lhe permitam vencer esse grande desígnio nacional e prioridade número 1, que é o combate à pobreza e ultrapassar os constrangimentos que o país apresenta, nomeadamente os seguintes: os problemas de um microestado com uma dimensão geográfica e populacional reduzida, uma economia pequena que atualmente não gera riqueza suficiente para satisfazer as necessidades básicas das populações e assegurar com eficácia as funções do Estado, uma forte necessidade de investimentos pesados em infraestruturas básicas para dar competitividade à economia e qualidade de vida aos cidadãos, como sejam o fornecimento de energia, o abastecimento de água potável, redes viárias e instalações aeroportuárias. A permanente instabilidade política que o país tem vivido agrava ainda mais estes condicionalismos, o que tem impedido potenciar as mais-valias que São Tomé e Príncipe apresenta, como a sua posição geoestratégica no Golfo da Guiné, os baixos índices de criminalidade e as suas potencialidades turísticas. Estou profundamente convicto que só através do diálogo e da obtenção de consensos será possível, no quadro das atuais regras do jogo democrático, alcançar a tão desejada estabilidade. É por isso que o diálogo nacional, realizado periodicamente em moldes que podem e devem ser aprimorados, pode ser um instrumento estratégico precioso ao serviço da obtenção dos entendimentos necessários que, num quadro da luta político-partidária legítima em democracia, seriam difíceis de alcançar. Compatriotas, não me quero alongar muito mais, reafirmando, a terminar, que este é um diálogo transversal a toda a sociedade, inclusivo, de portas abertas, de todos e para todos, do país e para o país. Termino com votos de bom trabalho e com a certeza que saberemos, com unidade, disciplina e trabalho, dar o exemplo que a nação precisa para lançar mãos à obra e conquistar no presente o futuro. É também por isso que estamos aqui. Declaro abertos os trabalhos do Diálogo Nacional e muito obrigado pela vossa atenção. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, nesta importante reunião nacional, queria, se me permitissem, compartilhar convosco um pequeno trecho de uma entrevista que um grande humanista, político e cidadão do mundo, Nelson Mandela, nos deixou após 27 anos e meio de prisão decretado pelo governo do apartheid da África do Sul. Dizia ele, um dia após a sua libertação: sei que as pessoas esperavam que sentisse raiva contra os brancos, mas não sinto. Na prisão a minha raiva contra os brancos diminuiu, mas o meu ódio pelo sistema aumentou. Queria que a África do Sul visse que eu amava até os meus inimigos, mas odiava o sistema que nos virava uns contra os outros. Fim de citação. É óbvio que a situação política e sociocultural da África do Sul, naquele contexto, não tem nada a ver com a situação política e sociocultural da nossa terra,
neste momento, nem tampouco existe um sistema que objetivamente nos vira uns contra os outros. Todavia, a magnanimidade do ato e das palavras desta figura exemplar da África e do mundo, que infelizmente nos deixou recentemente, refletem em primeiro lugar o respeito e consideração pela humanidade, estritamente considerada não apenas a dele, como a de todos os seres humanos. Querem melhor lição ou exemplo de dignidade, de humanismo, de humildade, que serviu para unir um povo que estava condenado ao ódio e desentendimento crônico? E se os nossos problemas internos, neste minúsculo contexto insular, não têm a amplitude nem a complexidade étnica, política, racial ou de outra natureza, quando comparados com aqueles que suportaram este gesto soberbo e inigualável de Mandela, por que razão queremos transformá-los em desafios insanáveis ou inultrapassáveis, radicalizando posições que tendem a perdurá-los no tempo e ciclicamente contribuir para virar-nos, sim, de forma brutal e agressiva uns contra os outros? Minhas senhoras e meus senhores, o maior desafio desta nossa grande reunião nacional deveria ser a criação de condições para que todos que sentissem como membros desta família, que é São Tomé e Príncipe, independentemente das relações estabelecidas entre nós, suportadas por um enquadramento jurídico constitucional, político, partidário e institucional pré-estabelecido. O único sistema que poderia alimentar o nosso ódio, individual ou coletivo, deveria ser as condições sociais e econômicas em que o nosso povo ainda se encontra, sobretudo as camadas mais vulneráveis da nossa sociedade: as crianças, os jovens desempregados e sem esperanças, e os mais idosos, que não têm um sistema de proteção social digno, depois de terem trabalhado toda a sua vida. Este sim é o sistema que deveria alimentar o nosso ódio em prol da modificação da realidade existente e até fomentar uma luta político-partidária saudável. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, tendo em conta as considerações mencionadas anteriormente e o facto do diálogo nacional não se restringir somente aos atos procedimentais das reuniões realizadas um pouco por toda parte do país, culminando com esta semana árdua de trabalho, mas sim comportar uma dinâmica ou uma prática que se quer inclusiva, para além deste contexto temporal concreto, independentemente dos posicionamentos político-partidários próprios, como primeiro desafio para reflexão neste diálogo nacional. A continuação de esforços para a abertura de canais institucionais ou de natureza ou de outra natureza que fizesse com que um dos elementos dessa nossa família, dessa nossa enorme família, o ADI, pudesse ter a possibilidade de participar noutros fóruns decorrentes da dinâmica e conclusões deste mesmo diálogo nacional, com o objetivo de desanuviar o clima de crispação existente na nossa sociedade, mostrar mais uma vez a nossa disponibilidade em incluir, em vez de dividir, seguindo exemplos de Mandela, contribuindo assim para que as conclusões desta iniciativa possam ter razoabilidade concretizadora. Devemos continuar a tratar todos os elementos da nossa grande família como sendo dignas de confiança, como aliás tem sido prática desde o início desta iniciativa. Devemos admitir até os limites das nossas forças e disponibilidade, que os outros provavelmente terão motivos para agirem como agem e que o que fazem de modo íntegro
e suportado por referências positivas em prol dos nossos interesses coletivos. O pior que poderíamos fazer neste momento é fechar as portas e os nossos corações com raiva ou complexos decorrentes de atitudes radicais e de outros. Todos têm lugar e papéis a desempenhar no seio desta nossa grande família. Viva São Tomé e Príncipe! Viva São Tomé e Príncipe! Ao terminar, queria apontar duas grandes sugestões que foram colocadas no diálogo no Príncipe e que não estão contempladas no resumo. Razões burocráticas apenas. São elas duas. Peço desculpas, estou a terminar. A construção da nossa sociedade foi feita sem o contributo, não foi feita sem o contributo de gente de outras paragens, mais ou menos distantes, mais ou menos recentemente, cujos contributos foram cruciais para aquilo que somos hoje, como povo. Os nossos irmãos cabo-verdianos, que vivem entre nós há mais de 40 ou 50 anos, com todos os condicionalismos socioeconômicos que nos afligem a todos, como parte integrante deste mesmo país, vítimas de um percurso histórico que deixou marcas e algumas vulnerabilidades, designadamente nos rendimentos decorrentes de uma política de proteção social que minimizasse o sofrimento e a pobreza nesta e noutras comunidades que constituem o nosso país, usufruem de poucos ou nenhum direitos políticos ou de cidadania. Depois de uma vida inteira de trabalho árduo nas roças, não obstante terem sido também parte integrante da caminhada que permitiu a construção dessa nossa sociedade. Por isso, seria desejável que fossem reunidas todas as condições de acordo com as condições de reciprocidade existentes no quadro da CPLP e em especial entre o nosso país e Cabo Verde, não menosprezando o rendimento financeiro destas pessoas, resultantes da proteção social que usufruem momentaneamente, que pudesse contribuir para facultar aos elementos deste grupo comunitário a nacionalidade santomense. Um outro aspecto final. Resultado da reunião que nós tivemos, infelizmente por razões burocráticas não conseguimos compilar essas contribuições, mas tem a ver com a Lei Quadro das Receitas Petrolíferas. Senhor Presidente da República, senhores membros da mesa do Diálogo Nacional, minhas senhoras e meus senhores, a Lei Quadro de Receitas Petrolíferas estabelece que um montante não superior a 7% das receitas, independentemente do Orçamento Geral do Estado, deve ser colocado à disposição da região autónoma do Príncipe. O que acontece, e foi muito bem levantado no nosso diálogo no Príncipe, é que estas receitas até hoje não foram atribuídas à região autónoma do Príncipe. Muito obrigado a todos. Caros convidados, minhas senhoras, meus senhores, eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar a todos e dizer que nós não preparamos um discurso, mas sim vamos ler as recomendações obtidas tanto
do encontro distrital que teve lugar no distrito de Cauê. Eu gostaria de pedir antecipadamente as minhas desculpas por razões de saúde, talvez o som não esteja, a voz não esteja assim em condições, mas vou fazer um esforço para o efeito. No dia 3 de março, deu-se início no distrito de Cauê às conferências distritais sobre o diálogo nacional, de forma a colher-se subsídios que poderão enriquecer este evento de dimensão nacional através da participação alargada das forças vivas dos distritos, tendo-se registrado várias preocupações que traduziram nas seguintes recomendações com base nos 4 eixos definidos, a saber: reforço da democracia, que o diálogo nacional culmine com um referendo para que as recomendações registradas se cumpram. B, que a nossa sociedade aposte apenas nos políticos que promovam a coesão nacional e deixem bons exemplos na nossa sociedade. C, que medidas devem ser adotadas para combater a compra de consciência, erradicando o fenômeno banho e o tráfico de influências que comprometem o sistema democrático, mesmo no seio das estruturas dos partidos políticos. D, que haja um combate contra a discriminação assente no partidarismo exacerbado e criação de oportunidades para os jovens. É que os membros do governo da República sejam selecionados a partir de figuras propostas pelos diversos partidos políticos. F, que haja encontros periódicos de concertação entre os órgãos de soberania. G, que sejam utilizados os meios de comunicação disponíveis para habilitar toda a sociedade santomense sobre os aspectos relevantes da democracia. Acerca do eixo sobre o desenvolvimento econômico, social e cultural, temos as seguintes recomendações. A, que os governos da República deverão dar uma atenção especial ao desenvolvimento particular do distrito de Cauê, apostando nas potencialidades que o mesmo detém e por ser onde se registra atualmente o maior índice de pobreza no país. C, que sejam adotadas medidas para o incremento de produção e consumo de produtos locais, bem como a criação de condições para o escoamento desses produtos para os mercados disponíveis. D, que sejam introduzidas regras claras e medidas que visem assegurar a implementação rigorosa do Estatuto da Função Pública, bem como o melhoramento do desempenho de cada funcionário público, considerando o perfil e a capacidade de gestão do pessoal dos próprios responsáveis administrativos. É que haja sinergias entre as instituições, de forma a dar-se oportunidades para aqueles que desejem continuar os estudos noturnos até a 11ª classe em Cauê, com o objetivo de minimizar a enorme carência de quadros no distrito. F, que tudo deve ser feito para se ultrapassar a carência extrema de energia elétrica no distrito, de forma a não continuar a impedir o desenvolvimento do mesmo. G, que seja feita uma verdadeira descentralização para que os serviços de registros e notariados e outros possam estar disponíveis no distrito. H, que haja uma governação de forma a proporcionar um benefício equilibrado a todas as camadas da nossa sociedade. I,
que seja dada uma atenção particular aos distritos mais desfavorecidos através de uma distribuição mais racional, sobretudo dos recursos financeiros do país, considerando o número da população, sua extensão territorial, potencialidades e o índice de pobreza registrado em cada um deles. O eixo 3 da Unidade Nacional, temos as seguintes recomendações. A linha A, que sejam criadas oportunidades para todos, para que haja unidade nacional. B, que haja uma aposta séria nas capacidades das pessoas para cargos de direção na autarquia, independentemente de serem genuínas ou não do distrito. Passamos para o último eixo, a moralização da sociedade, que conta com as seguintes recomendações. A, que o desenvolvimento alvejado esteja assente no lema unidade, disciplina e trabalho, sem o qual jamais conseguiremos contornar a incrível situação de indisciplina que se registra no país. B, que sejam criados postos de emprego de forma a permitir a moralização da sociedade. C, que a primeira camada da sociedade a ser moralizada seja a classe dos políticos, tendo em conta que aportam a mediocridade do nosso sistema democrático, desde a sua criação há 23 anos, pelo facto de usarem-se do país. D, que em termos infraestruturais haja sanções contra os infratores quanto às obras que já foram lançadas no distrito há vários anos e que nunca mais foram concluídas, e aquelas que, mesmo concluídas, apresentam deficiências. Essas são as recomendações do distrito de Cauê. Nós esperamos que, com a contribuição e o empenho de todos, realmente possamos encontrar consensos sobre essas preocupações, de forma que elas possam vir a ser ultrapassadas e Cauê possa respirar um ar de prosperidade, um ar de progresso que todos nós alvejamos. Muito obrigado a todos. Membros do governo, caros deputados da nação, membros do corpo diplomático acreditado no país, companheiros, não vim cá para fazer o discurso, mas sim para ler o relatório, ou seja, as conclusões tiradas na reunião decorrida no dia 5 de março no distrito de Cantagão. No dia 5 de março do ano 2014, decorreu no Salão Paroquial da cidade de Santana o Encontro de Diálogo Nacional, presidido pela Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa. Após a abertura da sessão, passou-se ao debate sobre a situação atual do país e do distrito, onde algumas respostas foram dadas e outras como contributo para o enriquecimento das recomendações. Após o debate, chegou-se às seguintes conclusões. Um dos obstáculos em entrave ao desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe deve-se aos partidos políticos que não conseguem encontrar diálogo entre si devido à instalação de vários interesses, sendo do grupo, o que não tem a ver com os interesses da população. A não existência de uma verdadeira descentralização que possa levar ou galvanizar o desenvolvimento socioeconômico e cultural do distrito. A necessidade de haver mais unidade, mais disciplina e mais trabalho. A necessidade de haver uma real reforma do setor da justiça em Santo Tomé e Príncipe. A necessidade de haver um referendo sobre o regime de governação em Santo Tomé e Príncipe. A necessidade de repor a autoridade do Estado. Despolitização do aparelho do Estado com a introdução de pessoas competentes em devidos setores
da estrutura central do Estado. Necessidade de introdução no Orçamento Geral do Estado verbas para o desenvolvimento das comunidades rurais. Necessidade de introduzir os princípios da democracia no seio da população, visto que a população continua a ter medo de falar e, por outro lado, a mesma tem sido um instrumento dos partidos políticos em termos das suas ações que não têm a ver com o desenvolvimento socioeconômico de São Tomé e Príncipe. O Presidente da República foi eleito pelo povo com uma maioria expressiva nas urnas mediante o programa apresentado aos eleitores, por isso ele tem o instrumento ou as prerrogativas suficientes para atuar, sendo através das eleições ou através do referendo sobre a forma de governação. Muitas foram as questões levantadas a nível desse debate, para dizer que o debate correu muito bem, houve participação das pessoas a nível do distrito e assim a população do distrito de Cantagalo e não só, de São Tomé e Príncipe, espera deste diálogo que hoje tem o seu início nesta sala, que as conclusões e as recomendações sejam elas implementadas para o país dar o passo, porque o país necessita de desenvolvimento e as pessoas esperam desse desenvolvimento, porque muitos dizem que não vem nada depois de 38 anos da independência, é só confusões e que o povo necessita de água, o povo necessita de energia, vias de acesso, infraestruturas a nível da educação e de saúde. É isto que nós podemos constatar nas nossas comunidades. Então é disto e é por causa disto que estamos aqui, como disse bem o Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Então é isso que nós esperamos para as nossas populações e para São Tomé e Príncipe. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara Distrital de Cantagalo. Eu, antes de ler as nossas contribuições, eu só queria levantar uma questão que pudesse ficar aqui registrada, que me deram um programa com ordem do dia e a qual nós fomos pulando. E, portanto, neste documento, falava-se de aprovação do regulamento. No regulamento, no artigo 12º, ele dizia que as decisões do Diálogo Nacional são remetidas para os competentes órgãos do Estado para a respectiva implementação. E com nova oportunidade para nós discutirmos isto, portanto, agradecia que isto ficasse registrado. Assim passo a citar as nossas contribuições a nível do distrito de Mesós. No dia 7 de março, realizamos no distrito de Mesós a discussão sobre o diálogo e dando as nossas contribuições. Sendo assim, a Câmara do Estado de Mesós deu todas as diligências e convidou as pessoas, conforme foram entregues os convites para distribuirmos às pessoas, e assim fizemos, cumprimos o nosso papel, e passo a citar o seguinte: as populações não se esgotam nos partidos políticos e nem podem alienar os seus direitos fundamentais. Que os resultados sejam assumidos pelo referendo popular. Clarificação do sistema do governo, garantia de estabilidade política e governativa, sistema judiciário. Isto quer dizer que o sistema judiciário tem que ser eficiente, onde a justiça pode chegar àqueles que mais precisam, em pé de igualdade. Os grandes conseguem pagar e salvam-se de qualquer lado. Periodicidade das eleições. As eleições têm as suas datas marcadas, essas datas devem ser cumpridas, para não andarmos aqui em divergências, em crispações. Modo das eleições e números do mandato. A questão do modo das eleições e números do mandato é para dizer que a nível de como nós fazemos as eleições, às vezes não são muito transparentes. Posso dar um exemplo ligado às câmaras. Os presidentes da Câmara são votados na Assembleia Distrital, enquanto a população escolhe, mas ele é submetido à votação, ele pode não ser o presidente da Câmara na sala da Assembleia Distrital. Isto peca muito a nossa posição enquanto estamos à frente do distrito. E os números do mandato, se nós formos olhar para a nossa Assembleia Nacional, desculpem dizer isto, é que na nossa Assembleia Nacional nós temos deputados que nunca mais saem daí, fizeram a Assembleia das suas casas, onde vivem. É preciso fixação da data de mandato. Temos também a outra situação, que quem faz a lei não está acima da lei. Permitam-me, Sr. Presidente da República, com todo o respeito e a minha humildade, dizer o seguinte, que é preciso que exista no país a cassação dos mandatos.
Isto quer dizer o seguinte, porque se o Sr. Presidente da República cometer algum erro, também pode-se cassar o mandato. Temos que vincular isto também. A defesa e segurança. Falamos da defesa e segurança. O povo de São Tomé e Príncipe não tem a segurança. Quem nos segura aqui realmente é o Jesus Cristo. Com seu milagre nós estamos salvos. A descentralização e desenvolvimento. Quando falamos da descentralização em São Tomé e Príncipe, ela não existe. O falecido Sr. Cunha Lisboa dizia-nos que nós temos uma descentralização fictícia, ela não existe. Nós dependemos das direções centrais. As câmaras vêm de joelho para a direção de obras públicas, para os ministérios, direção da finança, recursos naturais, de joelho a pedir os seus diretores, nos ajudem, nos façam. Eu perguntaria qual é a relação do poder ou das câmaras em relação aos outros órgãos do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Câmara Distrital de Água Grande não trouxe propriamente as recomendações. Nós vamos retratar resumidamente aquilo que foi discutido no diálogo nacional no nosso distrito. Com o objetivo de colher subsídios para a criação da agenda do debate para o diálogo nacional, a Câmara Distrital de Água Grande foi chamada a preparar o encontro preparatório do diálogo nacional. Assim, no dia 10 do corrente mês, realizou-se no Instituto Superior Politécnico, com a presença de mais de uma centena de participantes, entre convidados e a sociedade civil em geral, o encontro preparatório em Água Grande. Esta cerimónia começou com a entoação do hino nacional pela banda das FAST. Depois das boas-vindas e pela seguinte ordem, os elementos da mesa central foram convidados a tecer as suas considerações sobre o ato. O Sr. Presidente da Câmara Distrital de Água Grande começou por saudar os elementos da mesa e os demais convidados presentes. Na sequência, falou sobre a importância deste acontecimento e lamentou que muito tem sido feito no distrito de Água Grande por iniciativa do Governo Central, mas que permanentemente o poder local tem sido deixado de fora destas ações. Esclareceu ainda que o evento tinha como objetivo escutar a população local e colher subsídios para a realização do diálogo nacional ora iniciado. Por outro lado, Sua Excelência, Dr. Manuel Pinto da Costa, o Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, realçou que só com o coração aberto e dizendo realmente o que pensa e é possível fazer o país encontrar o rumo desejado por todos e almejou que saísse do encontro com ilações suscetíveis de serem submetidas à apreciação, tendo em vista o progresso do país. Posto isso, passou-se ao momento alto do encontro, onde os representantes tiveram a oportunidade de dar a voz aos seus anseios, inscrevendo-se, na altura, mais de 50 participantes, tendo apenas 24 tendo a oportunidade de intervir, dado a avançar da hora. Nas considerações feitas pelos intervenientes, todas, ou se não quase todas, foram unânimes em considerar que o diálogo nacional é importante, enquanto frisaram ainda que a não aplicabilidade do consenso pode dificultar o próprio diálogo nacional. Entre as intervenções feitas, retiremos aqui algumas preocupações que realçaram de grande importância. Defenderam que a transferência seria um caminho a seguir para São Tomé e Príncipe, que encontrasse o seu porto seguro. Foi questionado também o seguinte: será que a herança da liderança partidária não é um dos principais elementos e causa da descredibilização do país? Lamentou-se também a questão do combate à corrupção. Sublinharam
que, em primeiro lugar, era preciso dar uma maior dignidade salarial às pessoas para evitar que as mesmas entrem em esquemas de sobrevivência, como, por exemplo, o banho. Enfatizaram que o país está a cambalear totalmente, muita mendicidade, violência, criminalidade, impunidade. Voltou-se a questionar para onde vai São Tomé e Príncipe. Alertaram para a problemática das casas sociais com destinatários errados, o que elimina o lado social da questão, assim como a situação em que vivem os jovens, as crianças e jovens em São Tomé e Príncipe. Chamou-se de igual modo a atenção para o facto de tanta instabilidade afugentar os investimentos estrangeiros no país. Lamentou-se a preocupação em relação à realização ou não das eleições conforme prevista. Frisaram que o país está à espera de alguém que se comprometa com a situação do povo. O fenómeno das crianças e jovens marginais e das crianças vítimas da marginalidade e da delinquência, e que existe um pacote de 5 leis mais que ainda estão por aprovar, que o governo não tem conseguido resolver os problemas da população. De igual modo, a lixeira de Penha, que é a única do país, encontra-se situada na zona habitacional e mais perto do riacho. Vias de acesso. A via principal tem mais de 40 anos e carece de uma manutenção urgente. O troço que liga Café, Boa Morte, Trás do Cemitério, e que liga Ponte Graça, Mulundo, Boa Morte, ambas carecem de intervenção urgente. Reclamou a atenção ainda dos idosos e dos carenciados. Lamentaram o facto de que o Porto de Águas Profundas ter caído no esquecimento. Frisou-se que é preciso, quando necessário, criminalizar todos aqueles que exerçam cargos políticos. Solicitaram a intervenção rápida no mercado coco-coco. Uma vez esgotada, na 24ª intervenção, o mais alto magistrado do país fez o uso da palavra, onde fez saber que tudo havia sido registado, tendo em vista a criação de uma agenda para o debate do diálogo nacional. Assim sendo, não havendo espaços para mais recomendações finais, o encontro em Água Grande, eis aqui o relatório da Conferência Preparatória para o Diálogo Nacional. É tudo quanto nos cabe enquanto representante do Sr. Presidente da Câmara de Estado de Água Grande. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos. No quadro da atividade preparatória do Diálogo Nacional, a ter lugar em São Tomé, de 24 a 28 de março, a Comissão Preparatória agendou uma sessão de escutação à população a nível dos distritos, tendo Lobato o privilégio de acolher, dia 12 de março do corrente ano, o Diálogo Distrital, evento que decorreu no Salão Nobre da Câmara de Estado de Lobata, na Roça Agostinho Neto. Tomaram parte no Diálogo Distrital representantes da classe política, sociedade civil, membros das comunidades que integram o distrito, num total de 218 pessoas convidadas e presentes no ato. A sessão teve início com a introdução nacional e de seguida o Sr. Amaro Couto, coordenador da Comissão Preparatória, fez a introdução do tema, seguindo o Presidente da Câmara, que no seu discurso deu as boas-vindas à comitiva presidencial, assim como os demais participantes, e saudou a iniciativa de Sua Excelência, o Presidente da República, em promover o diálogo nacional, como uma plataforma em torno da qual será discutida uma série de problemas que enfermam o país e condicionam o seu desenvolvimento. Em seguida, o Presidente da República fez a introdução do debate, situando os presentes da necessidade do evento, e 27 dos presentes fizeram uso da palavra, e que se resume nos seguintes termos. Que das intervenções havidas, todas foram unânimes em enaltecer o papel de Sua Excelência Presidente da República em promover o diálogo nacional, palco privilegiado
para que permita discutir um conjunto de problemas que entravam no nosso processo de desenvolvimento, assim como um mecanismo para a criação de um ambiente saudável para que no futuro haja uma melhor justiça, saúde, educação e criação de um clima que facilite o comércio e o emprego. 2. Que o diálogo nacional seja extensivo aos santomenses na diáspora que, embora distantes, preocupam com os problemas do país e contribuem que o diálogo nacional seja extensivo aos santomenses da diáspora que, embora distantes, preocupam com os problemas do país e contribuem para que se encontrem melhores caminhos onde cada cidadão deste país sinta orgulho de ser santomense. 3. Que o diálogo nacional possa servir para dirimir o conflito que vem da geração dos libertadores da pátria, tendo a sua repercussão na sociedade até os nossos dias. 4. Que a valorização dos quadros nacionais seja um dos aspectos a serem debatidos no diálogo nacional, pois nota-se que o diploma dos quadros técnicos desvaloriza-se com as eleições e deve-se travar a luta contra a exclusão social criada pela classe política em partidarizar a administração pública. 5. Que no diálogo nacional deve-se em conjunto refletir sobre que sistema de governo serve melhor São Tomé e Príncipe, pois com a Segunda República nenhum governo cumpriu o seu mandato para que no final o povo possa julgar o seu desempenho, e as sucessivas crises do governo que o país conheceu em nada contribuíram para o progresso do país e do povo. 6. Que os dirigentes dos partidos políticos defraudaram todas as expectativas que o povo neles depositou, onde não há respeito pelo povo que os elegeu e vem servindo-se do povo. 7. Da necessidade de redimensionar o pesado aparato político-administrativo do Estado existente atualmente e com custos insuportáveis para a frágil economia do país. 8. Que no diálogo nacional deve fazer um veemente apelo ao trabalho, atendendo que hoje assiste o desaparecimento acentuado da cultura do trabalho, sobretudo na camada jovem, e o combate ao fenômeno do banho, modalidade em vigor para a compra de consciência dos eleitores e que mereça um repúdio de todos para o bem do nosso país. 9. Que a proposta de lei eleitoral submetida ao Presidente da República para promulgação fosse vetada devido aos contornos de exclusão que o enferma. Senhor Presidente da República, eis o resumo das considerações do diálogo nacional, do diálogo citado tendo lugar em Lovato. Muito obrigado. No dia 14 de março de 2014, na sequência das conferências que estavam sendo feitas nos distritos do país e na região autónoma do Príncipe, com efeito de recolha de subsídios para um diálogo nacional previsto para o dia 24 a 28 do mesmo mês, esteve no distrito de Lembá Sua Excelência, Sr. Presidente da República e a sua equipa da Presidência para o mesmo efeito. Na sala de reuniões da Câmara da Paróquia de Nossa Senhora de Neves, onde teve o seu início às 11 horas, com a recepção de boas-vindas dos grupos culturais. Neste encontro estiveram presentes vários convidados do distrito, tais como sociedade civil organizada, representantes das comunidades agrícolas, dos pescadores, das palaiês, da agricultura e pesca, da saúde, da educação, das confissões religiosas, professores, associações, representantes dos organismos estatais e privados, domésticos e outros. Neste encontro, várias questões foram levantadas e analisadas à volta do diálogo, a que chegaram as seguintes conclusões com base nos 4 eixos a saber. Primeiro, da unidade nacional
As conclusões foram: a linha A, que sejam criadas oportunidades para todos para que haja unidade nacional. A linha B, que haja uma aposta séria nas capacidades das pessoas para cargos de direção nas autarquias, independentemente de serem genuínas do distrito e não só. Linha C, que haja um verdadeiro casamento entre Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e a população do distrito de Lembá, quer seja na zona agrícola ou pescatória, tendo em conta a única personalidade de grande crédito para os mesmos na criação de um clima de paz e entendimento entre as populações e não só, bem como a garantia de uma vida melhor aos santomenses. 2. Na mobilização da sociedade, as conclusões foram as seguintes. A linha A, que o desenvolvimento almejado esteja assente no lema a unidade, disciplina e trabalho, sem qual jamais conseguiremos continuar a incrível situação de indisciplina que se resiste no nosso país. A linha B, que sejam criadas postos de emprego de forma a permitir a moralização da sociedade. Na linha C, que é a primeira camada da sociedade a ser moralizada, que seja a classe dos políticos, tendo em conta que apontam a mediocridade do nosso sistema democrático desde a sua criação há 23 anos, pelo facto de muitos usarem-se do país. A linha D, que torna-se necessário e urgente a reposição dos códigos de conduta, tais como hierarquia e punição para os infratores no que concerne a violação dos direitos hierárquicos dos outros, dos bens públicos, dentre eles materiais e financeiros, durante o período de governação, com finalidade de transmitir à geração futura boas práticas de governação e, ao mesmo tempo, servir de intimidação aos futuros governos que irão assumir a liderança na governação do país. Quanto ao reforço da democracia, as conclusões saídas foram: a linha A, que o diálogo nacional culmine com um documento orientador para que as recomendações registradas se possam ser cumpridas. A linha B, que a nossa sociedade aposte apenas nos partidos políticos que promovem a coesão social e deixem bons exemplos na nossa sociedade. A linha C, que medidas devem ser tomadas para combater a compra de consciência, erradicando o fenômeno banho e tráfico de influência que comprometem ao nosso sistema democrático, mesmo no seio das estruturas dos partidos políticos. A linha D, que os membros do governo, deputados e outros, também que sejam selecionados as suas figuras nas propostas dos diversos partidos políticos. E haja um combate contra a discriminação assente no partidarismo exagerado e a criação de oportunidade para os nossos jovens. A linha F, que haja encontros periódicos entre os órgãos de soberania do país. A linha G, que sejam utilizados os meios da comunicação social disponíveis para habilitar toda a sociedade santomense sobre aspectos relevantes à democracia no país. O quarto e o último
eixo. As recomendações foram quanto ao desenvolvimento econômico, social e cultural. Que os governos da República Democrática de São Tomé e Príncipe deverão dar uma atenção especial ao desenvolvimento particular ao distrito de Lembar, apostando nas potencialidades que o mesmo detém, por ser onde resiste atualmente o maior índice da pobreza no país. Que sejam adotadas medidas que permitam um crescimento econômico anual, de forma a impulsionar o desenvolvimento econômico no distrito de Lembar. Que sejam adotadas medidas para um incremento de produção e consumo dos produtos locais, bem como a criação de condições para seu escoamento nos nossos mercados. Que sejam introduzidas regras claras da Administração Central do Estado e que sejam informatizadas, de modo a adotar medidas para melhoramento do desempenho de cada funcionário público, considerando o seu perfil e a sua capacidade de gestão no setor administrativo. Que haja sinergias entre as instituições de forma a dar oportunidades para aqueles que desejam continuar os estudos até 12ª classe em Lembar, com o objetivo de minimizar a enorme carência de quadros no distrito. Que tudo deve ser feito para ultrapassar a carência extrema de energia elétrica em diferentes zonas do nosso distrito, de forma a não continuar a impedir o desenvolvimento. Que seja feita uma descentralização dos serviços de registro notariado, bem como outros que estejam disponíveis no distrito a toda a população. Dentre elas, 3. Reforço da democracia. Que o diálogo nacional... Desculpe. Dentre estas e outras questões que foram analisadas, deu-se por terminado os trabalhos em Lembar. Portanto, eu acho que nesse fórum, 5 dias, poderão ser analisadas as questões aqui apresentadas pelo distrito de Lembar. E muito obrigado.